Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando sempre com muito amor, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, bate-bola do bem, que você já sabe, né? Entre em contato com a gente lá no site, gente. O caminho é o site, institutonamastê.com.br. Pode mandar as perguntas, eu recebo todas. Não dá para responder todas, mas a gente recebe todas. Olha, com muito amor, respeito, com muito carinho para o que vocês, né, nos escrevem. Hoje eu vou responder a pergunta da Patrícia. Eu não vou falar do sobrenome, né? E não vou expor Patrícia, porque Patrícia tem um monte no mundo todo. Mas ela vai saber que a pergunta é dela, né? Sabe o sobrenome dela. A Patrícia está falando sobre pensamentos suicidas. Mesmo dizendo assim, Ricardo, eu faço oração, mas o pensamento suicida permanece. Eu tenho pedido a Deus ajuda, mas está difícil. E ela fala como lidar, ela pergunta, né, com pensamentos suicidas. Gente, eu escolhi essa pergunta da Patrícia para responder por um motivo muito lógico. Primeiro, que o suicídio, infelizmente, é um problema terrível que está na humanidade, né? A quantidade de pessoas que se matam no mundo ainda é muito grande e é um número aterrorizante. Segundo, porque a gente sabe que o suicídio é uma porta para problemas infinitamente maiores no mundo espiritual. Né? Ninguém resolve um problema se matando, mesmo que a vida aqui esteja difícil, né? A gente vai falar sobre isso quando a pessoa chega no mundo espiritual, ela fica bem mais complicada, porque é lógico que o suicida não vai encontrar com Jesus logo de cara, não é assim que funciona. A gente sabe disso. Então, a gente fala assim, o suicídio é uma fuga. Então, mas é uma fuga com uma estratégia muito, muito complicada, né? Porque você foge para um lugar pior de onde você estava. E toda pessoa que tem um pensamento suicida, ela não é covarde, vamos deixar isso claro. Por quê? Porque as pessoas são preconceituosas pela falta de informação. Um companheiro e uma companheira, né, que tem um pensamento suicida, e mesmo aquele que comete o suicídio ou tenta, está tentando resolver um problema. Não é verdade, gente? Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Ninguém quer se matar por se matar, a pessoa quer resolver um problema. E às vezes ela se sente num beco sem saída, não é? E tão limitado e limitado na vida, pode ser um problema afetivo, pode ser um problema físico, pode ser falta de dinheiro, que vem os pensamentos, resolve isso logo, sai daqui, não é assim? Some daqui, não fica isso não, você não precisa, é fácil resolver, se joga na frente daquele carro, corta o pulso, toma veneno, dá um tiro, faz assim, faz assado. E aí é que está o detalhe, né? A estratégia é terrível, porque você só piora a situação. Primeiro você tenta se suicidar, não consegue, fica com problemas físicos piores do que estava, como acontece com muita gente que eu conheço. Segundo, que se você comete o suicídio e dá certo o suicídio, olha a quantidade de pessoas sofrendo que você vai deixar aqui na matéria, o que é uma injustiça enorme, pessoas que se importam com você e que vão ficar durante o resto da vida se perguntando onde eu errei, por que, que eu, né, deveria ter feito. E na realidade, a escolha é nossa, né? E o que é pior é a chegada no mundo espiritual, colhendo, né, o fruto do que infelizmente a gente fez. Que a gente abandonou a nossa prova, o nosso barco. E às vezes você estava pertinho de chegar na solução do seu problema, mas não teve, quase sempre, não teve paciência para esperar e a solução estava perto de você. E aí vai ter que remar tudo de novo, né? Reencarnações de resgate para repor a energia. Aí é uma longa história para uma outra pílula. Mas o ponto principal, que, né, que a Paty pergunta para a gente, é o que fazer com esses pensamentos. Vamos entender o seguinte: o pensamento suicida, gente, ele não é nosso, ele está em nós. Imagina que você é um quadro branco, sabe esses quadros que a gente vê na aula? E alguém vai lá e escreve algo, mas o pensamento não é do quadro, concorda? Ele está no quadro. O que, que a gente faz quando a gente não gosta do que está escrito no quadro? Apaga. Ah, Ricardo, mas o pensamento volta. Pois apague. Pensamento volta, apague, até o dia que ele não voltar mais. Como é que a gente trabalha para poder vencer os pensamentos suicidas? Não tem uma fórmula mágica, gente, porque cada caso é um caso, mas tem alguns pontos importantíssimos. Ponto número um: a oração é uma bênção. Mas a oração não no sentido de desespero, meu Deus, eu não estou dando conta, eu estou quase me matando, tira isso da minha cabeça. Essa oração, às vezes até aumenta o desespero. A oração que funciona é a oração da fé, que é, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo na minha mente, mas eu tenho fé que o Senhor é maior do que esses pensamentos. Eu tenho fé que meu anjo da guarda está do meu lado e gratidão antecipada, Senhor, por eu ter condições de vencer esse problema. Sabe? E aí você vai, respira fundo e se visualiza bem. Mesmo que demore 10 minutos, o pensamento volte. Você fala, faz mal não, é uma oração a menos para poder chegar no estado de espírito que eu quero. Porque você vai fortalecendo a fé na conexão
Entende? De você estar em paz com Deus e não você desesperado como se você estivesse se despedindo da terra. Cuidado com isso. O evangelho no lar é uma bênção. Por quê? Muitas vezes as energias negativas estão em casa. E aí, no que a gente vai fazendo o evangelho, com carinho, com atenção, tudo muda. Terceira parte que você pode buscar um lugar religioso. Sempre vou sugerir isso. Vá a uma igreja, vá a casa espírita, vá num templo budista, vá num local que você se sinta feliz e se sinta conectado. Mas, Ricardo, eu não tenho vontade de ir nada. Mas você não vai ter vontade de ir, né? O paciente tem que tomar remédio, toma não é porque tem vontade, é porque precisa. Vá ainda assim. Porque isso é muito importante, né? Nós estamos trabalhando para nos libertar desses pensamentos. Próxima dica: se for possível, procure uma terapia. Muitas vezes o pensamento suicida está aí porque a gente tem casos mal resolvidos na alma, né, meus amigos? E a gente precisa desabafar. E às vezes a gente não tem com quem desabafar. E aí aquela coisa vai ficando ruim. Então, falar faz bem, organizar a mente faz bem. Busca uma terapia. Se o caso é muito grave, uma consulta a um psiquiatra, que é extremamente importante. É muito importante. Para vocês terem ideia, estatisticamente, mais de 90% dos suicídios acontecem com pessoas que estavam depressivas, e depressão é doença, é algo sério, não é frescura. Então você trata com psiquiatra, com terapia, às vezes até com remédio, para que a pessoa possa fisicamente melhorar. Então não tenha vergonha de buscar ajuda, inclusive profissional, não é? E no final das contas, na minha opinião principal, quando você puder, vá fazer a caridade. Eu não quero estender demais essa pílula, mas o tema é importante. Eu conheço um caso, uma senhora foi procurar Chico Xavier lá em Uberaba e ela tinha pensamentos suicidas e ela não sabia mais o que fazer, porque ela rezava, fazia evangelho, fazia tudo e nada. E Chico olhou para ela e falou: minha filha, faça caridade. Mas eu já faço, Chico, faça mais. Faça caridade, se possível, 24 horas por dia, minha filha. Procure alguém que sofre mais do que você e procure estender a sua mão. Como era o Chico falando, até arrepio, gente, contar isso para vocês. Essa mulher começou a fazer, ela não questionou. E ela aumentou, ela já fazia trabalho social, aumentou a dose de trabalhos sociais. E ela foi conhecendo tanta gente. E olha que ela era uma pessoa pobre, lavadeira, imagina. Tanta gente que ela começou a visitar, que estava doente, que estava enferma, que ela dava comida, que ela ajudou a consolar, que aquilo vai mudando o coração dela. E aí ela procura o Chico tempo depois, o Chico: e aí, minha filha? Ela: Chico, eu sou outra. O que aconteceu, Chico? E o Chico fala para ela: você tinha companhias espirituais perturbadoras perto de você que eu vi. Entende? Mas ao fazer esse trabalho lindo de transformação para aliviar outras almas, sem desistir, as companhias se transformaram vendo o seu exemplo. E hoje, quem te perseguia está aqui dizendo que te ajuda. Olha que profundo, meus amigos. Tá entendendo? Então, fazer o bem nos faz bem, espiritualmente nos faz crescer. Tá bom? Pati e amigos que têm essa dificuldade, vamos ter fé em Deus. Se possível, compartilhe essa pílula com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, que vocês puderem, que infelizmente tem esse tipo de tentação, porque a gente nunca sabe, né, quando isso pode acontecer conosco, e com certeza a gente ia gostar muito de receber palavras de incentivo no campo do bem, para que a gente, né, não fique vítima, né, de um momento de fraqueza. Um beijo grande, grande, grande no coração de vocês, né? Tô aguardando vocês da Grande BH pro dia 22 de dezembro, nosso evento de final de ano. Eu quero te conhecer, vem para cá, vem para BH. O evento é gratuito, domingo de manhã, vai ser ótimo. Né? Os links de inscrição para o nosso evento do Natal Solidário do Namastê tá no site, né, do próprio Namastê, tá compartilhado com a pílula. Amanhã de manhã, você sabe, 6:30 da manhã. Quero ver quem vai acordar cedo. Tem Café com Prosperidade comigo com mais um assunto importante. Beijo grande, luz e paz. E até breve. Até muito, gente. Muito breve.